Milhões de brasileiros sofrem com a falta de emprego, em especial os jovens e os idosos. E para conseguir entrar em um mercado tão exigente, qualificação profissional é indispensável. Hoje, o curso superior tradicional não é mais a única opção para quem quer estudar. Cursos técnicos e tecnológicos de menor duração surgem como uma alternativa mais rápida de se preparar para o mercado de trabalho. No fórum de hoje, nós vamos falar sobre educação profissionalizante. Aqui no estúdio do programa eu recebo o advogado especialista em Direito Educacional, Marcos Santiago, e também o diretor dos cursos de Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília, Fernando Goulart Júnior. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem tratando desse assunto. O ensino técnico chegou ao Brasil em 1909 pela necessidade de dar emprego àqueles com menos chances de chegar à universidade. O brasileiro passou então a se qualificar nas escolas técnicas criadas pelo governo. O tempo passou e o ensino técnico no Brasil ganhou investimentos, popularidade e importância. No entanto, nos dias de hoje, outro tipo de educação ganha destaque: o ensino tecnológico. O Congresso Nacional analisa a proposta que regulamenta o exercício da profissão de tecnólogo. A medida está prevista no Projeto de Lei 2245 de 2007 e deverá estimular a qualificação dos profissionais no país. Pela proposta, entre as atividades do tecnólogo estão: desenvolver estudos, orientar e analisar projetos, supervisão e fiscalização dos serviços técnicos, consultoria, assessoria, auditoria e perícias, ensino, pesquisa, análise, experimentação e ensaio, instalação, montagem, operação, reparo e manutenção de equipamentos. Com a regulamentação, milhões de brasileiros terão maior chance de entrar no mercado de trabalho. Nos países desenvolvidos, o número de estudantes em cursos técnicos profissionalizantes ultrapassam 60%. Doutor Fernando, para facilitar o entendimento da nossa conversa, vamos só explicar o que são os cursos técnicos profissionalizantes e de tecnólogos. Perfeito. Existe já há algum tempo uma cultura na sociedade de divisão desde o ensino médio, o ensino do segundo grau, que é equivalente hoje aos cursos técnicos. Nós temos o ensino superior, os bacharelados tradicionalmente, ou licenciaturas, que conta também com os cursos tecnológicos. São cursos de menor duração, onde o foco é a empregabilidade desse estudante. E os cursos profissionalizantes, de uma maneira geral, essas duas modalidades são cursos profissionalizantes, tanto técnico quanto tecnológico. Eles são chamados aqueles cursos os cursos livres, cursos de curta duração livres. Então, eles não têm uma necessidade ou uma restrição muito grande do número de horas. Então, os cursos técnicos hoje têm em torno de 800 horas a 1.000 horas. Então, eles são feitos concomitantemente com o ensino médio, com o segundo grau. Os cursos superiores são a partir de 1.600 horas. Então, de 1.600 a 2.400 horas, nós temos os tecnológicos, que são uma modalidade também bastante utilizada, e os cursos livres podem variar, 60 horas, 100 horas, 200 horas, que na universidade nós chamamos de cursos de extensão. Os cursos de tecnólogos e os cursos superiores tradicionais, além da quantidade de horas, existem mais algumas diferenças entre eles, inclusive juridicamente falando? Dentro desse modelo que o Ministério da Educação começa a implementar no Brasil já há alguns anos, a gente passa a ter uma separação no que diz respeito ao ensino superior, né? Como o colega falou, há uma divisão. Nós temos hoje 3 espécies de cursos superiores: as licenciaturas e os bacharelados, que são o que nós conhecemos já tradicionalmente, e os tecnólogos, tá? Todos cursos de nível superior. Esse modelo do curso tecnólogo, ele tem uma finalidade um pouco diferente, né? A ideia é fazer com que o profissional ele se qualifique mais rapidamente para o mercado. Então, com isso, o foco na formação ela vai ser também um pouco diferente. O melhor paralelo que a gente consegue fazer é entre o bacharelado e o tecnólogo, né? Até porque há uma certa similitude na maioria das áreas. O bacharelado, ele normalmente tem uma ênfase maior numa formação teórica, num aprofundamento dos estudos que o aluno vai receber. O tecnólogo, ele vai ter um foco mais prático,
não que abra mão de uma formação teórica, mas minimiza e prioriza esse lado prático, esse lado de aplicação de conhecimentos, justamente para atender ao propósito que está por trás, que é a qualificação mais rápida do profissional para o mercado, tá? Para que ele possa logo exercer essa atividade com uma atividade direcionada com aquela qualificação necessária, tá? Como falei, é um curso superior, como são os bacharelados e as licenciaturas. Como é que anda aquela discussão de pode ou não pode fazer, por exemplo, um concurso que exige nível superior? O tecnólogo pode? Sim, ele realmente é um curso de nível superior? Ele é um profissional de nível superior, desde que no edital não haja alguma restrição específica determinando a área de formação que eventualmente venha a excluir uma formação tecnóloga. O mercado tem recebido bem esses profissionais, Fernando, ou existe um certo preconceito? Na verdade, assim, como toda coisa nova, né, seja para a academia ou para o mercado, existe um preconceito. E qual que é esse preconceito? É uma informação errada de que, por ter menor duração, ele não foi preparado adequadamente para uma carreira. Eu vou pegar como exemplo bacharelado em administração. Se eu for um profissional de logística, eu vejo muito mais logística no curso superior de logística do que um profissional de administração, né? Isso vale para todas as áreas. Então, é como se o administrador ele fosse generalista. Ele se prepara para várias carreiras, né? Então, ele estuda logística, ele estuda recursos humanos, ele estuda comércio exterior, gestão financeira, e o tecnológico pega uma dessas carreiras e aprofunda. E o que o mercado precisa hoje é de especialistas, é de pessoas que consigam resolver problemas daquela linha de conhecimento, daquela área de pensamento. Mas nessa busca pelo lado prático, não corre-se o risco de se esquecer pontos como a história daquela profissão ou a ética naquela profissão? Isso não pode ser deixado de lado na busca por uma redução da quantidade de horas? Aí tem uma questão de planejamento muito importante. A formação humanística ela é importante em qualquer curso superior. Nenhuma universidade, nenhuma faculdade forma um cidadão em nível superior sem cuidar da formação humanística. Então, a gente não descuida desse lado. Então, a gente não deixa de ver ética, não deixa de ver empreendedorismo, não deixa de cuidar do ser humano como um todo em qualquer carreira. Que é isso que eu acho que a indústria, é isso que o mercado, o comércio, o terceiro setor precisa. O que vem trazer na prática a Lei 2.245? Na verdade, ela não altera muito a realidade. Ela não mexe no sistema educacional, apenas trata da questão do reconhecimento das profissões dos tecnólogos. Tá? Então, um sujeito que se formou em gestão de pessoas, por exemplo, ele já estava perfeitamente habilitado a exercer a profissão, tinha toda a qualificação para isso, apenas agora a profissão de gestor de pessoas passa a ser reconhecida como uma profissão específica, deixa de ser, digamos assim, um braço da administração. Hoje, por exemplo, essas pessoas estão vinculadas, esse gestor de pessoas, ele está vinculado ao conselho profissional, que é o mesmo do administrador. É possível criar um conselho profissional à parte, para tratar apenas dessa nova profissão. Como é possível criar um sindicato à parte? A lei por si, ela não vai mudar essa realidade. Mas agora ela abre algumas possibilidades que poderão vir a surgir, até na medida em que se vão surgindo mais profissionais, em que vai se robustecendo essa busca pela formação tecnológica. Eu acho que tem um ponto que é fundamental nisso, que vem complementar aquela pergunta da valorização, do preconceito. Eu acho que valoriza muito essa questão, o reconhecimento do profissional. Quando você tem um título e esse título é validado, ele é legitimado através da legislação, abre-se portas, né? Eu já vi concursos públicos que dizem assim, é um profissional de nível superior, exceto o tecnológico. Aí isso deixa de existir quando você coloca essa regulamentação dizendo, não, é um profissional de nível superior, gabaritado, reconhecido. Né? Então, isso ajuda bastante nesse preconceito. Né, tem um aspecto mais, eu diria que a consequência prática é mais um aspecto psicológico do que jurídico. Exatamente. Né? Como eu falei, juridicamente falando, a profissão ela já existia. Em outros tempos, antes da Constituição de 88, esse reconhecimento ele tinha uma importância grande, até para fins previdenciários. Era preciso que a
a profissão fosse reconhecida, para o trabalhador poder se inserir no sistema de previdência social. Hoje essa demanda, essa necessidade, ela não existe mais. Desde a Constituição de 88 nós temos a universalização do sistema de previdência, como a universalização do sistema de saúde. Qual é o perfil do profissional que deve buscar o curso superior de tecnólogo e o do ensino médio? Nós temos aí, eu acho que, perfis diferentes, né? Tem um perfil que é o jovem que busca o primeiro emprego, e aí o papel do curso profissionalizante, do curso técnico, é fundamental. Seria simplista dizer que seriam voltados para pessoas de baixa renda? Não seria. Na verdade, é aquele preconceito que eu dizia antes. Todo mundo da classe média, das classes A e B, vão querer ter os filhos engenheiros e doutores. Aí eles buscam sempre a qualificação, sempre numa graduação tradicional, né? Mas o mundo do trabalho, ou as relações de trabalho, não priorizam só essas profissões. Nós temos necessidades do mundo do trabalho que vai desde do técnico, do tecnológico, até o mestrado, doutorado. No nível superior é que a gente tem uma dicotomia. Nós temos tantos jovens buscando uma qualificação mais rápida. Eu quero me formar, eu já quero trabalhar, eu quero já ter meu ensino superior, quero ter o meu diploma e quero buscar uma profissionalização, quanto aquelas pessoas que foram para o mercado de trabalho muito cedo e voltam buscando uma qualificação profissional. Nos tecnólogos, a gente nota um afluxo de profissionais que já estão no mercado muito grande, talvez até maior do que quem está buscando uma inserção profissional. E aí, justamente, esse direcionamento vai se dar por conta das experiências que o sujeito carrega. Às vezes está trabalhando ali no setor público e busca um outro concurso, ou ele já está no setor privado, já atua numa determinada área, e aí ele busca no curso tecnólogo a qualificação que lhe falta, a qualificação teórica que lhe falta para continuar naquela área, ou para expandir, ou para mudar de área dentro de uma mesma empresa. E o legal de reunir esses dois públicos no mesmo ambiente é que você aumenta a sua rede profissional, a sua rede de relacionamentos. Então, na universidade, quando eu tenho uma pessoa entusiasmada, querendo montar o seu negócio, por exemplo, na área de gastronomia, chega uma pessoa lá super interessada, eu quero ser um chefe de cozinha. E ele encontra ali uma pessoa que já é um chefe de cozinha conceituado. No mesmo curso, isso é uma vivência muito rica, né? É muito interessante essa dicotomia, essa ajuda com que os profissionais do mercado trazem para essa gente nova que está chegando, querendo empreender, querendo fazer diferente. É bem interessante. Certo. Bem, nós vamos fazer uma pequena pausa nessa conversa e daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte do programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre educação profissionalizante. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores, começando pelo Dr. Marcos, se o senhor acha que cabe ao Estado incentivar mais uma linha ou outra de cursos superiores ou de ensino profissionalizante de acordo com a necessidade do país. Eu acho que sim. Pode ser uma visão um pouco antiga, mas eu acredito que um certo grau de dirigismo estatal no sistema educacional é necessário. Se deixar pelo mercado se autorregular, nós vamos continuar com a proliferação, por exemplo, dos cursos de Direito, dos cursos de Pedagogia, dos cursos de Administração, que normalmente as instituições privadas de ensino, elas buscam o que é barato, que dá um retorno rápido, e nem sempre é o que o mercado precisa. E às vezes essa regulação natural do mercado, ela acontece muito lentamente, e as demandas profissionais, elas vão numa velocidade, num ritmo que às vezes essa autorregulação não acompanha. Então, daí, esse direcionamento que o Estado, por meio da regulação educacional, faz, eu acho necessário. Claro, não um engessamento, porque, afinal de contas, o sistema educacional brasileiro, ele é desenvolvido numa lógica de parceria entre o Estado e as instituições privadas de ensino. Então, uma margem de liberdade tem que ser deixada, necessariamente, mas com um certo direcionamento no sentido de estimular mais determinadas áreas em detrimento de outras, ou um modelo de formação, como licenciaturas ou tecnólogos, em detrimento dos bacharelados. E até aproveito, esperando já a resposta do professor Fernando, já para acrescentar mais uma. Hoje o Brasil sente falta de mais algumas desses tipos de formação? A sua pergunta é bastante interessante, William, porque, na verdade, o papel do Estado ele é muito importante
no desenvolvimento do país. Então, quando a gente imagina que ele pode dizer quais são as áreas prioritárias para atuar, é onde ele põe energia, onde ele põe dinheiro. Então, hoje, a questão, por exemplo, de financiamento dos cursos técnicos e financiamento dos cursos superiores de tecnologia, ele vem em boa hora, né? Por quê? Porque você tem um sistema público que não dá conta de atender toda a demanda de formação profissional. Então, inicialmente, os antigos Cefet, hoje os institutos federais, eles abarcam e interiorizam essas demandas prioritárias da sociedade. Então, eu levo o curso aonde necessita o desenvolvimento do país, onde é necessário esse desenvolvimento. E, por outro lado, as instituições privadas também precisam desse apoio, né, do governo para saber em quais áreas ele precisa apostar. Você vê, esses novos estudos, por exemplo, de petróleo e gás da Petrobras, exigiram um esforço e um aperfeiçoamento grande do pessoal que trabalha nessa área. Então, surgiu no catálogo de cursos um curso específico de petróleo e gás. Existe uma regulamentação por parte do MEC para a criação de cursos? Sim, sim. A criação de qualquer curso de nível superior segue todo um ritual. No caso das instituições de ensino que têm o status de universidade, há uma maior liberdade, há centros universitários não tanto, faculdades isoladas bem menor, mas todos têm que seguir o mesmo ritual e cumprir uma série de parâmetros objetivos para que o seu curso seja validado. E existe, inclusive, um documento que o MEC elabora, que se chama o Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos, onde estão listadas quais são as áreas de conhecimento que podem ser trabalhadas dentro desse modelo de formação tecnológica. E nesse catálogo, inclusive, nós encontramos as diretrizes básicas de cada um desses cursos, a finalidade, de uma maneira bastante sintética, de que o curso tem que cumprir, o que já dá, inclusive, uma noção para quem está procurando e para a instituição de ensino que queira montar um curso desse tipo, né, quais são os parâmetros mínimos que ela tem que observar na construção pedagógica, né, na montagem de um projeto pedagógico, estruturação de uma matriz curricular. Tem um outro ponto bastante importante, complementando o que você colocou, Marcos, é que é a possibilidade desse profissional seguir a carreira acadêmica. Então, se eu quiser fazer um lato sensu, ou um estrito sensu, um mestrado, um doutorado, é possível também. O curso tecnológico ele é de menor duração, ele não tem menor qualidade, né? Ele tem um foco específico. Como as carreiras, a partir daí, são mais específicas, quando eu vou para uma pós-graduação, seja estrito sensu ou lato sensu, eu busco uma formação mais específica ainda, é totalmente possível e é recomendado que o aluno continue nessa formação continuada, dando prosseguimento aos seus estudos. Então, é possível fazer especialização, é possível fazer o mestrado, é possível fazer o doutorado. Sou um exemplo vivo disso. Eu fiz o meu mestrado e doutorado depois de fazer um curso tecnológico. Isso é bastante importante. Mas é interessante destacar que fique claro que não há uma hierarquia entre o tecnólogo e o bacharelado. São cursos com focos diferentes. Nada impede que o sujeito tenha feito um curso tecnólogo, ele gostou da área, ele quer conhecer aquilo ali de uma maneira mais ampla, ele faz um bacharelado. Mas isso é uma opção pessoal, não é uma condição para que ele possa dar um prosseguimento à carreira. O modelo realmente, ele olha para necessidades de mercado e pensa modelos de formação diferentes. Só isso. A gente tem visto nos últimos anos um crescente e preocupante aparecimento de escolas que oferecem curso técnico, ou de tecnólogo, ou de ensino à distância, e não são regulamentadas pelo MEC, e no final o aluno se vê, coitado, desprotegido, porque não pegou essas informações anteriormente e estão sendo utilizados por essas escolas que aparecem de má fé, pegando essa demanda que existe no mercado. A que se deve isso e como combater esse ato tão maléfico para a educação no país? Tocou num ponto importantíssimo. Qualquer curso técnico, ele tem que ser autorizado pelo governo do estado. Então, os cursos técnicos de nível médio, que são concomitantes com o ensino médio ou pós-médio, que a gente chama, que é uma complementação do ensino médio, ele tem que ter autorização da Secretaria de Educação. O Ministério da Educação, no caso dos cursos superiores, ele atua nesses dois planos. Existe dentro da regulação, uma parte que se destina ao credenciamento institucional, que é o ato que autoriza uma empresa, por exemplo, a funcionar como uma instituição de ensino superior,
E, uma vez credenciada a instituição de ensino, ela vai ter cursos autorizados. Tá? E aí o Ministério da Educação ele vai olhar para cada um dos cursos que a instituição quer iniciar e depois, ao longo da vida desse curso, ele vai ser periodicamente reavaliado. Ou diretamente, numa análise direta do curso, ou por meio dos seus indicadores de desempenho, como a nota que seus alunos obtenham no Exame Nacional do Ensino Superior, ENAD. Esse mesmo credenciamento vale para a educação à distância e para a educação presencial. Né? Não tem diferenciação com relação a isso. O papel do Estado na fiscalização e na regulação desse setor é fundamental, né? Para preservar a população de alguns atores nesse cenário que não funcionam adequadamente. Existe algum curso técnico ou de tecnólogo que seja muito procurado no país inteiro ou a questão é bem regionalizada? Bom, tem essa questão regional, como eu comentei no início, que para você ter a autorização, você precisa ter uma demanda de mercado, mas a gente tem os campeões, né? Os cursos na área de gestão e os cursos na área de tecnologia da informação, em qualquer área do país, hoje eles são os carros-chefe de todas as instituições. Agora, nos polos industriais, nas regiões industriais, você também tem a formação dos técnicos em mecânica, em metalurgia, e assim por diante. No interior, alguns cursos ligados à área agrícola também. Agrícola, agropecuária. Existe uma ideia de quantos brasileiros devem ser beneficiados com cursos técnicos e tecnológicos nos próximos anos? Existe um número que o quanto ele cresceu e o quanto a gente espera que ele continue crescendo. Hoje, o curso tecnológico ele representa só 10% do ensino superior. Isso ainda é muito pouco. Então, os bacharelados, as licenciaturas, os cursos tradicionais ocupam 90% desse mercado. Então, a gente acredita que ele já cresceu dos últimos 2 ou 3 anos, mas ele ainda tem muito ainda a contribuir com a formação superior no país. E o curso técnico também. Essas iniciativas, esses investimentos que o governo federal tem feito na educação profissional, ela é fundamental para que ocorra essa avalanche de gente no ensino técnico, no ensino profissionalizante. Agora, uma coisa que é importante destacar também é que o ensino técnico, ele não substitui a deficiência de formação do ensino médio que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma carência, uma deficiência grande na formação pública do ensino médio. O aluno chega muito pouco preparado no ensino superior, né? O técnico, ele chega com mais qualidade, ele forma mais para o mercado de trabalho, mas ele não substitui a necessidade urgente que a gente tem de melhorar a qualidade e os indicadores, os índices do ensino básico, do ensino médio no país. Doutor Marcos, existe ainda algo que precisa ser discutido, regulado, que o universo jurídico precise tratar com maior cuidado esses cursos de técnicos e tecnólogos? Olha, eu vejo a legislação hoje bastante adequada no sentido de dar respaldo à existência desses cursos e sustentar a atuação profissional de quem quer que se qualifique por essas vias. A minha maior preocupação hoje, no sentido de regulação educacional, é quanto à garantia de qualidade desses cursos. O objetivo que vem sendo perseguido pelo governo já há alguns anos é melhorar o profissional brasileiro, mas fazer essa melhoria, colocar esse ônus de fazer esse salto de qualidade do nosso profissional para o ensino superior. Então, com isso, as instituições de ensino recebem alunos com um grau de formação frequentemente precário e elas precisam transformar esses alunos e nem sempre conseguem. A regulamentação do setor educacional precisa ser repensada para criar outros mecanismos que permitam fortalecer essa formação, auxiliar mesmo as instituições de ensino por meio de fomento, por meio de programas de estímulo à capacitação docente, à revisão das práticas pedagógicas, que permitam ensinar as instituições de ensino a ensinar de uma maneira diferente esses alunos. Nós estamos recebendo um público que até muito pouco tempo atrás não estava no ensino superior. As instituições de ensino elas estão tendo muita dificuldade em lidar com esse público e oferecer isso que o governo espera que as instituições ofereçam, que é essa transformação, esse salto qualitativo na formação e na capacitação dos profissionais. Eu acho que o grande desafio da educação profissional e o grande desafio da educação como um todo, de nível superior, é você conseguir fazer uma mudança na universidade para que ela não seja só uma casa de saber para poucos e também não seja uma fábrica de diploma para muitos.
Então, o desafio está em você encontrar um ponto de equilíbrio onde você consiga fazer educação de massa com qualidade, como o Marcos citou. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com o advogado especialista em Direito Educacional, Marcos Santiago, também com o diretor dos cursos de Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília, Fernando Goulart Júnior. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E também pode e deve enviar sua sugestão para o programa. O e-mail é fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!